Então, agradeço a Amélia pela oportunidade de estudo, agradeço a espiritualidade, a oportunidade do trabalho, e a gente vai conversar sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo: dar de graça o que de graça receber. Temos no íntimo humano do homem, sempre ainda arraigado em alguns, de sempre ter a oportunidade de receber alguma graça material. Então, ainda temos uma concepção pequena por ainda nossa visão ser muito limitada ao plano que a gente vive, de tentar aqui angariar a benesse para uma vida melhor. E essa visão limitada que o Allan Kardec desnudou com os livros que assim relatou, principalmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos trouxe ao conhecimento, mas ainda temos dificuldade de assim enxergar a continuidade da vida, por assim ainda querer aqui nesse plano angariar todas as benesses que merecemos. E nessa passagem do Evangelho segundo Mateus, principalmente esse versículo, onde Jesus traz aos apóstolos algumas instruções de como eles deveriam abordar aquelas pessoas em que eles poderiam curar. E nesse capítulo, o Allan Kardec destaca esse versículo: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios e dai de graça o que de graça recebestes. No caso dos apóstolos, eles receberam a graça de curar, e Jesus os instruía de que agisse, de curasse aqueles que mereciam, ou aqueles que realmente os procurassem, sempre com a veneração, com humildade, nunca demonstrando nenhum tipo de orgulho ou de um patamar maior. Pois se ele recebeu aquele dom de curar, não deveriam receber nenhum tipo de benesse por essa dádiva. Então, o dom de curar não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Esses itens eu trouxe exatamente do Evangelho. Ora, que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, que no caso, se a gente pode dizer, os maus espíritos. Dom dado gratuitamente, que hoje a gente pode chamar de mediunidade, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Não transformem em objeto de comércio ou de especulação. Então, Jesus ele traz e pontua tudo isso nesse capítulo, e traz à luz para os apóstolos a responsabilidade que eles tinham e principalmente a conduta que eles deveriam ter perante o dom que receberam. Quando muitos ainda, quando recebem algum tipo de dom, acredita ser propriedade dessa pessoa. Quando a gente tem a oportunidade de ajudar ao outro, não deveríamos encarar como uma forma de comércio ou de especulação, ou para especulação é para você se destacar ou muitas vezes realçar o seu orgulho. Jesus pontuou de forma veementemente neste capítulo essas características que são principalmente aqueles médiuns de cura. Então, num primeiro momento, ele realçou no capítulo o ponto
da cura em relação aos apóstolos. No segundo item, ele fala sobre preces pagas. Então, na época de Jesus, existiam alguns que frequentavam, iam até as casas das pessoas, as pessoas pagavam as preces para se fazerem por elas e para receber as benesses das preces que os outros faziam por elas. Então, assim, nesse capítulo, a importância desse trecho, que estão em três evangelhos do Novo Testamento. E assim relata: estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com roupas talares. Talares são roupas compridas que vão até ao calcanhar. E gostam de serem saudados nas praças e das primeiras fileiras das sinagogas e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Então, sobre as preces pagas. A prece se transforma numa fórmula que é cobrada pelo seu tamanho. Deus não vende os seus benefícios, mas concede. Então, muitas vezes, pelo menos quando eu já fui católico, e muitos ainda acreditam, o padre fala, reze 20 Ave Marias, 30 Pai Nossos. Mas se a gente faz isso de forma automática, qual é a benesse que nós temos? Se nós fazemos de forma só da boca para fora, o que interessa? Vale muito mais uma palavra que saia do fundo do seu coração do que textos enormes ou textos decorados que não expressam nada do nosso sentimento. E quando essas preces eram feitas pagas, esses escribas, como eles devoravam as casas das viúvas, eles entravam nas casas e levavam boa parte como forma de pagamento. E o pior, aquelas pessoas que pagavam as preces esperavam receber as preces de forma integral, porque foram pagas. E hoje a gente sabe que nada adianta, outra pessoa pode sim fazer uma prece por nós, mas com certeza, desde que ele faça com uma boa intenção e sincera, mas vale muito mais que nós fazermos por nós mesmos. Vale muito mais a nossa prece, a nossa boa intenção, a nossa boa vontade, do que a gente fazer de forma automática. E como ele disse, Deus não vende os benefícios. Não adianta a gente angariar ou barganhar os benefícios celestes de forma material. Não é assim. Deus não subordina um ato de clemência, de bondade ou de justiça a um determinado pagamento. A justiça de Deus é como um sol, que distribui para todos, tanto para o pobre como para o rico. Então, seria muito injusto se aquelas pessoas que não poderiam pagar pelas preces não recebessem, não tivessem a oportunidade de ter a oportunidade de fazer a prece, ou de conseguir alguma benesse. Então, isso não existe. Quando nós fazemos a prece, o grande instrumento deve ser nós mesmos. Num momento de introspecção, no momento em que a gente reserva aquele pequeno minuto para a conversa diretamente com o nosso Pai. Sim, existem preces que nos remetem a Ele de uma forma mais direta, ou facilitam nos aproximar dele. Mas, se
você não faz de uma forma sincera com o coração, de nada vai adiantar. E a mediunidade. Então, o que o capítulo traz sobre essa mediunidade? É um dom gratuito. Intérpretes dos espíritos para instruírem os homens. Então, todos nós somos médiuns, mais ostensivos ou não. Temos a oportunidade de trabalhar com a mediunidade. Mas o mais importante é que nós sejamos os intérpretes dos nossos irmãos do mais alto para nós nos instruirmos. Então nós somos o fio condutor dessas mensagens. Ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé. Não tem maior exemplo de mediunidade, mas, pelo menos para mim, ou com certeza para a nossa casa, onde o patrono é o Chico Xavier. Chico Xavier fez mais de 450 livros, não recebeu nenhum centavo. Mesmo naqueles momentos em que ele ajudava, fazia a parte de psicografia, mesmo as pessoas levando algum presente, ele não aceitava, porque ele sempre relatava que quem trabalhava, que ele é somente o fio condutor, que quem deveria receber os presentes eram os espíritos. Mediunidade não é um privilégio e se encontra em toda parte. Então, aqui na casa espírita é onde nós nos reservamos por um local protegido magneticamente para que a gente consiga trabalhar e ajudar os espíritos mais necessitados. Mas não quer dizer que a sua mediunidade e a nossa mediunidade não funciona fora daqui. A ligação dos espíritos acontece a todo momento. E essa ligação é de forma gratuita. Não devemos nunca barganhar com eles alguma benesse. Se nós temos uma mediunidade mais ostensiva que já identificamos, devemos ofertar como um trabalho de caridade. A mediunidade é a oportunidade de a gente exercer o amor que nós temos. E exercer o amor é fazer um ato de caridade. A primeira condição para que se consiga a boa vontade dos bons espíritos é que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. No caso desse interesse moral, que aqui ele traz no capítulo, é desinteresse de você se orgulhar com o dom que você tem. E o desinteresse material é de você barganhar ou conquistar algumas coisas através do seu trabalho da mediunidade. É um tema muito extensivo, mas fiz questão de trazer os pontos que somente o capítulo traz para que a gente não se estenda. E são pontos bem incisivos para que a gente não se perca nesse dom que todos nós temos. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, como a gente observa em algumas situações. Nos Estados Unidos existem realmente a profissão da mediunidade. A gente consegue ver até em alguns programas de TV onde eles recebem pelo trabalho, mas assim o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não nos orienta dessa forma. Devemos, sim, exercer de forma com caridade. Mediunidade não é uma arte nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Porque não é uma arte e nem uma habilidade, isso é um dom. Por que não pode ser profissionalizado? Porque sou eu que tenho essa capacidade. Porque você não trabalha sozinho.
Com a mediunidade, você trabalha junto com os espíritos. Se os espíritos não estão ali para trabalhar não trabalhar conosco, de nada adianta a mediunidade. Além do mais, e dependendo com quem a gente trabalha, pode não sair um trabalho bem feito ou o trabalho onde o bem exista. Então é muito importante a gente ter esse discernimento, pois não é uma habilidade que a gente adquire com estudo ou muitas vezes com técnicas. Lembrando que também o estudo faz a gente controlar melhor a mediunidade, mas não é só através do estudo, através de circuitos que justifica o uso como uma habilidade própria. Não, é uma concessão divina. E aqui o Evangelho ele relata como uma missão. É importante a gente também falar que missão, existem os espíritos missionários, sim, como Chico, como Kardec, existem os espíritos que devem depurar se depurar através de provas e expiações. Alguns através de expiações, alguns através de provas. E nós não nos classificamos como missionários. Não. Somos espíritos que viemos aqui para aprender. E devemos encarar a mediunidade como uma missão de ajudar o outro. Uma missão de ajudando o outro, nós nos seremos auxiliados. E não só aqueles. Porque quando existe o auxílio, é sempre uma via de mão dupla. E geralmente somos nós os mais amparados e beneficiados. A mediunidade é sagrada. Devemos cuidar dela como se cuida de uma peça de porcelana que não se deve quebrar, uma peça de cristal que a gente deve ter todo cuidado quando nós formos usar. Não devemos usar de forma aleatória, porque se um dia ela pode se quebrar e se assim não for utilizada da forma adequada. Praticada religiosamente, praticada com disciplina, praticada com ligação com Deus, praticada com o auxílio de Jesus, sempre através dos ensinamentos do Evangelho, nunca de forma aleatória, nunca de forma coloquial, mas sempre com o objetivo de ajudar. É o amor em prática. É isso que devemos levar desse tempo. Em relação à mediunidade de cura, nesse capítulo ele realça de forma tão veemente essa prática, porque é a prática que os apóstolos de Jesus iam, a orientação de Jesus para os apóstolos fariam dali para frente. Então ele realça essa mediunidade de cura de uma forma tão importante, porque a gente leva energias para que nós curemos doenças espirituais que também remetem ao corpo material. Transmite o fluido salutar dos bons espíritos e não tem direito de vender. É tão importante nós termos essa consciência de que nós temos a oportunidade de ajudar o outro somente com a nossa concentração, com a nossa dedicação, emitindo ondas de amor que podem curar muitas vezes dores que duram anos, ou dores que os pacientes sofrem, ou as pessoas sofrem de forma constante. Quem tem essa capacidade de curar essas dores, deve sim ter muito cuidado com como praticá-lo. Tivemos a história de um irmão que não soube utilizá-la de uma forma adequada.
como ele foi envolvido por alguns irmãos. É por isso que nós devemos cuidá-lo de uma forma muito cuidadosa, para que a gente não faça e não tropece nas nossas missões, nas nossas provas. Jesus e os apóstolos, sim, foram os exemplos que devemos seguir. Conseguiram, mesmo depois que Jesus passou pela terra, propagar o seu trabalho e o seu apostolado. E também sofreram, muitas vezes, com as suas escolhas, mas não titubearam. Quem tem a oportunidade de ler alguns livros, como Paulo e Estevão, onde relata de forma importante a Casa do Caminho, a gente sabe o quanto Pedro e Tiago eles sofreram dificuldades, mas em nenhum momento eles refutaram a ajuda daqueles que ali pediram. Que nós tenhamos a coragem desses apóstolos, que consigamos seguir as instruções do nosso Mestre e que um dia, que certamente está chegando, consigamos aliviar das dores daqueles que mais necessitam e que certamente assim aliviaremos as nossas. Que assim seja.